Você já ouviu falar na famosa Yakuza? Uma máfia japonesa muito famosa que aparece em filmes, séries e jogos. Mas você sabe o que essa organização realmente é ou o que eles fazem? Hoje então vocês irão conhecer melhor a história da máfia japonesa, a Yakuza. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, é de graça, é só clicar no botãozinho embaixo aqui e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o seu joinha aí pra te transformar em um samurai e agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Mafioso Marques. Opa, olha só, é o japonês Molo. E pra quem ainda não sabe, a Yakuza, como é conhecida no Ocidente, é um nome meio que generalizado para as facções criminosas lá do Japão. Lá no Oriente, a maioria delas é chamada de Yamaguchi-gumi, e essas facções criminosas são envolvidas com qualquer tipo de crime, como por exemplo tráfico, extorsão, lavagem de dinheiro e outras coisas. E por mais que ela seja de origem japonesa, ela acabou se expandindo e atua em alguns lugares da Europa. E até mesmo, galera, nos Estados Unidos. Teoricamente, o código de conduta dessa máfia prega proteger os fracos e combater os poderosos, mas na prática não é bem assim que funciona. Então chega de enrolação e vamos conhecer um pouco mais sobre a história da maior organização criminosa do Japão. Primeiro de tudo, vocês precisam saber que a estrutura da Yakuza é piramidal, possuindo um líder no topo, chamado de Oyabun. E logo abaixo do líder tem os Kobun, mas esse nome pode mudar de organização para organização. Esses Kobuns são tipo gerentes porque eles lideram vários capangas e têm uma relação de lealdade incondicional e obediência cega ao Oyabun, que é o líder deles, né galera? E quando alguém entra na Yakuza, ela tá praticamente fazendo um pacto para a vida toda, porque eles possuem um código de honra muito forte. Todos os membros então precisam jurar lealdade absoluta ao clã e devem ser fiéis e obedientes ao grande chefe, mesmo que isso signifique sacrificar a própria vida. Além disso, existem também algumas regras, como por exemplo, nunca revelar para ninguém os segredos da organização, não ter envolvimentos com narcóticos, eles também não podem tirar dinheiro da quadrilha e também não podem recorrer à justiça e muito menos à polícia. E se por algum motivo algum membro da Yakuza quebre alguma regra dessas, ele é punido com punições severas. Pode até mesmo custar a vida dele. E se não for executado, vai ser torturado ou até mesmo mutilado. Fica sem algum membro do corpo. Uma das punições mais clássicas da Yakuza é cortar a ponta do dedinho, porque assim você é definido como um traidor ou alguém que quebrou alguma regra. Em um ritual que é chamado de Yubitsumi. E isso não é de hoje, essa tradição vem lá da era Meiji, quando eles tinham o costume de amputar o dedo de alguém para que essa pessoa se tornasse ainda mais dependente do seu superior. E além disso, o corte de um dedo está relacionado com o enfraquecimento de um espadachim. Isso porque com um dedo a menos fica mais difícil ter força na mão e consequentemente um pouco mais difícil de segurar uma espada com força. E inclusive galera, lá no Japão, se você por exemplo sofreu um acidente e perdeu um dedo, ou sei lá, até nasceu com a falta de um dedo, você pode sofrer muito preconceito, as pessoas vão te olhar torto por conta desses costumes que a máfia tem. Além disso, outra característica bastante importante da Yakuza são as suas tatuagens. Tatuagens que são feitas geralmente no corpo inteiro. Sai aqui do pescoço, vai até o pé. E essas tatuagens não são feitas iguais às nossas tatuagens aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo. Lá, para fazer essas tatuagens, eles usam uma técnica única. Essa técnica artesanal é chamada de tebori, que ao invés de usar maquininha, eles costumam usar agulhas de bambus, ossos e até mesmo madeira para fazer o desenho entrar na pele. Então galera, para fazer eles ficam assim ó, de pontinho em pontinho, batucando, batucando, batucando. É um processo muito bem feito, mas que leva muito tempo. Pode durar até meses, mas fica também numa qualidade surreal. Mas imagina a dor. É bem sofrido. Tanto é que isso é visto na Yakuza como um sinal de bravura. O cara é forte mesmo. Pois além de demorar muito, o processo é bem doloroso. Então não é para qualquer um. E essas tatuagens feitas pelos integrantes da Yakuza se tornou algo tão popular, tão conhecido, né? Que até mesmo pessoas que não têm nada a ver com a Yakuza, mas que são todos tatuados, podem sofrer preconceitos em alguns lugares do mundo. E tudo isso, galera, é coisa séria no Japão, porque a Yakuza, basicamente, é responsável por todas as atividades ilegais que são feitas por lá. Então, galera, eles mexem com espionagem, com tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos de azar, extorsão, agiotagem e muitas outras coisas. Mas uma das atividades mais pesadas que eles estão envolvidos é com o tráfico internacional de mulheres. Olha só.
Eles geralmente enganam pessoas dando propostas falsas para irem trabalhar no Japão. No caso, algumas mulheres, né? Chegando lá, elas acabam virando vítimas, sendo forçadas a fazerem o que elas não querem. Inclusive, galera, existem notícias e documentários contando com detalhes tudo isso que a gente tá falando. Se você tiver interesse, é só pesquisar na internet. Então vocês viram aí, galera, que a Yakuza não é brincadeira. Mas como tudo isso começou? De onde surgiu toda a ideia de criar uma organização como essa? Acredita-se que a Yakuza tenha sido criada lá na época do Japão feudal, no período Edo, entre 1603 a 1868. Nessa época, o país estava saindo de um longo período de conflito civil e entrando em um período de paz, governado pelos shoguns, da família Tokugawa. Porém, essa paz custou o emprego de muita gente, já que mais de 500 mil guerreiros samurais e criadores de armamentos ficaram sem ter o que fazer. E aí que depois que a paz se instalou, muitas dessas pessoas não conseguiram se restabelecer na sociedade, não conseguiram encontrar um trabalho normal e assim acabaram encontrando refúgio em grupos criminosos. E inicialmente esses criminosos eram classificados em dois grupos. Tinha os tequias, que vendiam itens roubados ou itens de má qualidade, quebrados. E também existia um grupo chamado Bakuto, que tinha envolvimento com jogos de azar. E aos poucos esses caras dos jogos de azar começaram a ser chamados de Kabukimono, pela forma que eles atuavam, já que essa palavra Kabukimono significa os insanos. Pois além de fazerem os seus atos criminosos, eles também eram temidos pelos seus atos violentos, porque eles não decidiam as paradas na mão não, eles andavam de espada, então qualquer coisa, ó, tchim, tchim, já era, espadas enormes. E por mexer com coisas ilegais no país, eles tinham essa forma violenta de se proteger contra qualquer um que ameaçasse a integridade do grupo. E aí então, qualquer pessoa que mexesse com esses caras, tchim, tchim, vocês já entenderam, né? Podia ser polícia, podia ser político, podia ser uma outra máfia, podia ser uma pessoa normal. Os caras estavam prontos pra qualquer coisa. E aí, teoricamente, que muitos membros da atual Yakuza podem ser descendentes desses Kabukimono. Já o nome Yakuza, galera, vem de um dialeto regional lá do Japão, que significa 893. 8, Yatsu, 9, Ku e 3, San. E essa sequência de números 893 vem de um jogo de cartas chamado Oichi Kabu, que é parecido com o 21, Blackjack. Nesse, os jogadores recebem cartas e ganha quem chegar mais perto do número 19. Mas se o jogador recebe as cartas 8, 9 e 3, aí já era. Essas cartas somam 20 pontos, e 20 pontos, conforme as regras, vale 0. E aí o jogador perde. E por conta disso, então, a palavra Yakuza passou a significar algo como 100 pontos. Mas não é o número 100, é de tipo nenhum ponto. O que pode significar diretamente pessoas inúteis ou sem valor. E por conta disso, então, os mafiosos da Yakuza preferem ser chamados de outro jeito. Como, por exemplo, Gokudo, ou também Ninkyo Dantai. Gokudo ou Gokudo significa caminho sem volta, e Ninkyo Dantai significa organização cavalheira. Isso porque eles não gostam do termo Yakuza, né, que significa pessoas inúteis e sem valor. Eles preferem esses termos aí. Por volta da década de 60, a Yakuza tinha por volta de 184 mil membros e mais de 5 mil clãs. Mas nos últimos 10 anos, eles perderam mais de 33 mil membros. Isso porque, além da polícia estar cada vez mais em cima dessas organizações, também existem muita gente, muitos membros que estão abrindo mão desse tipo de vida, sabe? Eles estão querendo sair da Yakuza ou sair dessa organização mafiosa. Mas como já falamos, deixar a Yakuza não é algo fácil. Por ser uma máfia, né, integrantes secretos, protegidos e tudo mais, não dá pra saber ao certo, com 100% de certeza, quantas pessoas ativas existem na Yakuza. Mas de acordo com alguns cálculos da Agência Nacional de Polícia do Japão, o número está aproximadamente em 53 mil membros da Yakuza, divididos em cerca de 22 facções. Porém, como já falamos, esse número não é 100% certeiro. Então existem algumas outras fontes não oficiais que dizem que esse número pode ser ainda maior, chegando aqui a casa de 83 mil membros. E dessas 22 facções conhecidas, 4 se destacam completamente, por serem as facções maiores e também as mais violentas. Então a gente tem, por exemplo, a Yamaguchi Gumi, a Sumiyoshi Rengo, a Inagawa Kai, e essa daqui, galera, você tem que ler com a gente, porque tá difícil, mano. Trava a língua, vai. Towaiyouai Jikyu Kumiai. Towaiyouai Jigyu Kumiai.
Tuwaiuai de Gyukumiai. Acho que é assim que fala. Não sei. Essas são as 4 mais conhecidas e mais poderosas. A primeira que falamos, a Yamaguchi-gumi, é a maior do Japão. Possui cerca de 40 mil membros, espalhados por 750 clãs. Detalhe, galera, facção é diferente de clãs. Então existem 22 facções e dentro de cada facção tem vários clãs. E além de estar relacionada a todas as atividades criminosas, você sabia que a Yakuza também já ajudou a população? Como por exemplo no tsunami que aconteceu em 2011, que tirou a vida de 23 mil pessoas. Esse tsunami devastou parte do Japão e em menos de 24 horas depois, toneladas de água e comida começaram a chegar para ajudar os 350 mil desabrigados. E essa boa ação de doação não foi feita pelo governo. Quem doou tudo isso, galera, foi a própria Yakuza. A organização chegou lá para ajudar antes mesmo que o governo, distribuindo água, comida e cobertor e outros itens de higiene. E além desse acontecido, eles também já ajudaram em várias outras catástrofes. Mas muitos dizem que essa ajuda humanitária é apenas um marketing, para assim conquistar a simpatia do público. Pois como vocês viram, os caras não brincam em serviço. Mexem com coisas erradas, violentas. Então eu não sei se eles são muito bons não, né? Não sei se eles são de fato um Robin Hood aí. É claro, galera, que esse vídeo foi um vídeo bem resumido, um vídeo bem por cima do que é a organização. Existem muitas e muitas outras informações que não falamos aqui nesse vídeo, mas esse vídeo foi basicamente um resumo só para vocês terem uma noção e para vocês também saberem um pouco mais de como funciona a famosa máfia japonesa da Yakuza. Gostou do vídeo? Achou interessante? Deixe seu like, comente também alguma coisa aqui embaixo. Comente aqui o que você achou da Yakuza, se você já conhecia a história dele, se você achou interessante, se você ficou com medo. Comente aí que a gente vai ler todos os comentários. Se tiver mais algum tempo também, assista outro vídeo aqui do canal. Tem 3 aqui na tela, assista um desses, beleza? Tá bem bacana. Ou então aguarde o próximo vídeo. Vamos ficando então por aqui, galera. Obrigado por assistir até aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!